E aí, vocês curtiram Altered Carbon? Eu quero alterar a minha capa. Por que você é tão bonitinho? Fala, meu povo! Cá estamos nós finalmente para falar de Altered Carbon. Até que enfim! A nova série original Netflix, mergulhada na ficção científica, mergulhada na distopia, no futuro traumatizado e depressivo e vingativo do cyberpunk. Caramba, parabéns! Obrigada. Acabou a crítica. O que você achou de... Não, primeiro começa pela história, né? Tem tanto tempo que eu não faço crítica que eu já nem lembro mais como é que faz crítica. Como é que é a história de Altered Carbon? Então, primeiro, antes de contar a história, a gente tem que saber se vai ter spoiler ou não vai ter. Vai ter spoiler um pouquinho. Não muito, não detalhes específicos que estraguem a sua experiência. As coisas que talvez entreguem algumas coisinhas. Estaremos de coração aberto. Sem travas, sem amarras. Ninguém me segura. Outra coisa, eu já fiz um vídeo aqui sobre o livro Carbono Alterado, que originou a série Carbono Alterado. Clica aqui pra poder assistir, que o vídeo tá bem legal também. E a gente tinha acabado de começar a ver a série na época e a gente tava um pouco empolgado. Então assiste aí que é legal. Mas vamos lá, história de Carbono Alterado. Agora podendo falar da série. Começamos então num futuro desconhecido. Futurão. Outros planetas, vários planetas. Aí tem um japa. Sim. Um oriental. Kovacs. Sinistro, porque o cara luta pra caramba. E aí a gente consegue ver que ele sozinho é uma pessoa completamente fora do padrão, fora do normal. Ele tem um treinamento especial ali, você repara isso já no primeiro episódio. E ele é meio depressivo. Mas só que ele perde a batalha. E ele morre. Aí a gente conhece o nosso verdadeiro protagonista. E entende que a história de Carbono Alterado basicamente é um futuro distópico em que a nossa pele, a matéria organismo não vale vivo não vale de nada e que você pode simplesmente armazenar toda a sua memória de vida num disquinho que fica aqui assim, na tua nuca. Base da nuca. E que quando você morre, você pode colocar esse disquinho numa outra capa, num outro corpo e vida que segue como se nada tivesse acontecido. E aí esse cara, como é um cara sinistro e voltou à vida 200 anos depois, ele não sabe muito bem pra onde ele vai, o que tá acontecendo. Ele nem pediu pra voltar, por que tá voltando? O que tá acontecendo? Aí ele fica meio desconfiado e de cara ele conhece uma mulher muito sensual. Muito Dios mío, entendeu? Uma mulher que xinga em espanhol. Tenha meu respeito por xingar em espanhol. Tu adorou isso, né? Adorei, maravilhosa. E rodei uma putana e sai andando, maravilhosa. Cabrão. E aí ele vê que ele tá colocado numa situação que ele não conhecia, não imaginava, nem esperava. Por quê? Dentro desse universo de futuro distópico existem os Matusas, que são os caras muito ricos, a galera que vive muito tempo. Por quê? Pode até ser um futuro distópico, mas a base social continua sendo a mesma. Se você tem dinheiro, tu se dá bem. Se tu não tem dinheiro, tu se dá mal. Basicamente. Então, se você tem dinheiro, você compra corpos novos, saudáveis, de modelo, para viver 500 anos nesse mundo maravilhoso. Ou você clona seu próprio corpo e aí você não envelhece nunca mais. É sempre a mesma aparência. E fica sendo lindo pra sempre. Ou, se você for pobre, você fica com as piores capas, as que têm doença. Você até pode morrer de uma morte real, do tipo uma doença, um machucado, alguma coisa assim, porque tu não tem dinheiro, né, amigo? Então se corta teu braço, tu não recoloca teu braço, tu vive sem braço mesmo. E aí a série é assim, sabe? É uma crítica social, como toda boa distopia, uma crítica política, mas eu acho que acima de tudo uma crítica psicológica. Mas aí eu falo disso depois na parte que eu mais gostei da série. E aí descobrimos que essa mulher latina maravilhosa é uma policial. Sim. Que tá meio que infiltrada fazendo uma investigação ali. Sim. E o Kovacs, que é o nosso herói, ele recebe uma proposta de trabalho. É um herói mais ou menos herói, né? Um porque anti-herói. ele tá meio que cagando pra sociedade ali. Total. Mas ele tem algum propósito ali por trás escondido. Porque ele tem uns pensamentos estranhos. Então, mas eu acho que é uma parada muito de propósito militar, sabe? A partir do momento que você é treinado para a guerra e é colocado numa guerra, por mais que você não tenha vínculo emocional com aquela guerra, é seu propósito lutar sempre. Exato. Então ele luta a despeito de qualquer coisa. E o treinamento militar dele foi meio anarquista, né? Pra quebrar uma sociedade, uma forma de pensamento. Exato. E aí existe um mistério dentro dessa história, que é o assassinato de um dos Matusas, um dos Matusaléns, um desses caras ricos e maravilhosos que é o demônio de Charmed. E a gente acompanha a investigação do Kovacs com a policial, que eu esqueci o nome dela.
esqueci o nome dela. Também. Com a policial pra descobrir o que rolou nessa história aí do Matusa, quem tentou matar esse cara, enfim, ele inicia uma investigação. E é exatamente nessa investigação que a gente conhece o universo de Carbono Alterado. E aí, nesse universo maravilhoso, a gente conhece também um hotel incrível. De homenagem a Edgar Allan Poe. Maravilhosa homenagem, inclusive. Que é o Hotel do Corvo. E o nome do cara que é o robozinho lá é Poe. É Poe, então, cara, é muito maravilhoso. É muito legal. Essa referência. Todo aquele clima construído ali, a gente vê muito nos livros de Edgar Allan Poe. Rola aquele... É um mistério meio chique, meio antigo. É muito gostosinho de ver, assim, essa parte da história. E uma maneira também é que no livro, esse clima é ainda mais denso. Exatamente. É uma homenagem, vale a pena ler. Depois que você assistir a primeira temporada, vale a pena ler o livro de Carbono Alterado, aguardar novos livros e aguardar continuação da série. Não sabemos ainda se vai ter, Netflix. Estamos ligados na tua. Mas vamos lá. O que você tem a falar sobre os personagens de Carbono Alterado? Essa crise psicológica que você está falando coloca a gente numa linha de pensamento onde a gente não se prende à aparência do personagem. Sim. Porque o personagem principal da história muitas vezes aparece com duas aparências. Sim. E a gente quer que ele volte à aparência normal dele, né? A gente se apega, né? E aí, tipo, você não se liga à aparência, você se liga ao pensamento e à interpretação. E aí, nesse ponto da história, você dá uma atenção tão gigantesca ao roteiro e à linha de raciocínio dos personagens que a aparência não é nada. E você entra na história através desse pensamento. Isso é importante, gente, pra consumir distopias de um modo geral. É você entender que as distopias são construídas com base em críticas à nossa sociedade atual e o que o autor imagina que vai acontecer com o futuro se der zica no meio do caminho, entendeu? Essa é a ideia. Qual é a zica que tá possivelmente acontecendo pra próxima temporada. Exato. Então, eu sei que tá rolando aí uma crítica muito intensa na internet, por exemplo, ao personagem do Kovacs ser um cara de origem asiática que tá sendo interpretado por um cara ocidental. Mas a história é essa, sabe? A história é exatamente essa, do quanto algumas capas geram um preconceito inicial só de você olhar, quando na verdade o que importa é o que está na cabeça dela e quem ela é no coração. Sabia do episódio? Tá todo mundo caindo na crítica da própria série. Exato, é essa a intenção da série. Pelo amor de Deus, gente, entendam a história. Sabe um episódio que deixa muito claro isso? O episódio do Dia de los Muertos. Sim. Que a avó é trazida de volta à vida num corpo de um cara todo tatuado. Um brucutu. Aí a família fica com preconceito ao brucutu, sendo que na verdade o que importa é que ali dentro está quem? O coraçãozinho de sua vovó. Exatamente. Entendeu? Por mais que ele seja uma pessoa drogada e completamente esdrúxula, é a sua vovó que importa que está ali dentro. Então eu acho que é uma série muito sobre isso, sabe? Já vou partir logo pra parte que eu mais gostei. Vamos lá. Porque, tipo, os personagens são todos incríveis e os atores são muito legais de verdade, assim. Tipo, a escolha do elenco foi muito legal. Não é uma galera mega cara de Hollywood, não é uma galera super conhecida, Master Blaster, mas é uma galera que se dedicou mesmo pra fazer a série, né? E as lutas corporais deles, maravilhosas. Mas o que eu mais gostei foi exatamente essa forma sutil de criticar a psicologia humana, sabe? Criticar o quanto a gente é preconceituoso sem perceber, o quanto a gente exclui pessoas por conta de estereótipos, o quanto a gente não se permite experimentar algo com alguém por conta de preconceitos que a gente gera na nossa cabeça. A série mostra isso. Gente, no futuro, estamos caminhando para se importar cada vez menos com esse tipo de coisa. Então, já adianta seu pensamento, sabe? Já para de ficar implicando com isso, porque não leva a lugar nenhum. Exato. Então, eu acho que a crítica psicológica dessa série é muito incrível. Muito mais do que naves voando pela cidade, do que uma tecnologia muito avançada, muito despontando aí do que a gente tem hoje no mundo. É esse questionamento do quanto a gente investe em preconceito. E você, o que mais gostou? O que eu mais gostei foi a desvalorização da medicina. O que acontece? Quando você coloca uma tecnologia, elimina todas as doenças, elimina todas as necessidades básicas de cuidado com saúde, porque ninguém cuida de saúde mais. Morreu, bota outra capa e tá vivo de novo. Segue. Não é? E aí você percebe que a medicina fica barata. Sim. E as pessoas ficam vendidas. E aí você, tipo, tem uma cena que é botando um braço no lugar e o cara tá conversando, tipo, eu tô aqui amputando, tem que amputar o braço. Então amputa o braço e escolhe um braço aí pra comprar. E aí aparece um catálogo de braços. É muito legal isso. Caraca, e você fica... A gente tá a um passo disso, tá, gente? Acabaram de clonar o macaquinho. Fica a dica aí. Fica a dica. Mas eu acho legal porque, assim, numa sociedade extremamente capitalista, hoje a gente dá um valor gigantesco
pra medicina porque a gente depende dela pra sobreviver. Exatamente. Se você não depende da medicina pra sobreviver, quanto ela vai ser desvalorizada e descartada da nossa necessidade básica, sabe? É bem tenso. Eu achei muito legal essa crítica. Eu acho que é uma série, é uma história que se preocupa muito com coisas reais. No outro vídeo do livro, eu falei que me lembrava muito Black Mirror e teve gente falando, não, lembra muito mais Ghost in the Shell do que Black Mirror. Lembra muito Ghost in the Shell e não é pouco, é muito mesmo. Só que a crítica dessa história é muito Black Mirror, porque ela é palpável. Ela não está distante. Eu não tô falando de uma sociedade morada como Jogos Vorazes, de uma sociedade morada como Divergente. Eu tô falando de uma sociedade que hoje é preconceituosa, de uma sociedade que hoje clona macaquinho. Então a gente tá muito próximo de encostar em Altered Carbon. Por isso que é tão Black Mirror essa história, sabe? A gente consegue ver ali, na nossa linha do tempo, no fim dela, Altered Carbon. O que você menos gostou? Então, eu até tava conversando sobre isso lá na Campus Party com uma das nossas colaboradoras, a Lorena, e ela tava comentando sobre o quanto tava difícil se situar na linha do tempo, porque eles comentam de viagens espaciais, alienígenas, outros planetas, colonização de outros planetas, e a gente não sabe, nessa história inteira, se a gente tá na Terra realmente ou não. A gente não tem noção do universo de Altered Carbon. Não é tangível. Parece que a história já foi contada tantas vezes pra gente que a gente deveria saber, só que a história nunca foi contada. Eu acho, isso também me incomodou um pouco enquanto eu assistia a própria série, mas eu acho que deve existir uma licença poética aí do autor de querer desenvolver isso de acordo com que ele tiver espaço de desenvolver isso. Mas eu acho que você ser jogado na história dessa série sem nunca ter visto nada sobre ela é bem confuso. Até pelo menos o 5º episódio fica confuso, depois tu entra na brincadeira. Mas eu acho que se reassistir a série, talvez ela fique um pouco mais clara e um pouco mais óbvia do que da primeira vez. Até porque na primeira vez a gente tá na emoção de assistir, na emoção de terminar, na emoção de saber o que acontece e tudo mais. Até porque é uma investigação policial e quando você volta, você descobre que as respostas já estavam lá o tempo todo. Ali. O ator que interpreta o Kovacs disse que não sabe se volta na segunda temporada, mas ele também não sabe nem se vai ter segunda temporada. Então a gente tá vendo aí o que vai acontecer, o que a Netflix vai decidir. Fato é que é uma série muito cara, é uma história muito complexa de ser criada, tem muito CGI, tem muito investimento ali e precisa dar retorno pra que a Netflix continue investindo. É uma história que rende, a gente sabe que rende porque é distopia, é ficção científica e a gente tá nesse mundo aqui pra isso. Pra ver distopia e ficção científica e tentar evitar caos no futuro. Black Mirror funcionou pra eles, então é muito provável que continue sim Carbono Alterado. Estamos torcendo para isso. Comenta aqui embaixo pra gente o que você achou da série também. A gente vai dar um número de coxinhas agora e aí você já comenta dizendo quantas coxinhas você dá pra primeira temporada de Carbono Alterado. Eu dou 5 coxinhas. E eu também. Porque é muito bom. Beijo. Muito bom. É isso que eu tenho pra dizer. É futuro, é tecnologia pra caramba. Tá tudo zoado, tem lixo na rua e a gente fala, meu Deus, eu tô rica aqui, o mundo tá diferentão e tu ainda tem lixo na rua. Ainda, porque humanos, né, amores? Humanos estão aqui para causar neste planeta. Se é que estamos nesse planeta. Nunca saberemos. O que tá acontecendo nessa cabecinha? Nunca saberemos nada porque o autor não explica. Faz moço, faz um negocinho assim, folhetim, Altered Carbon. Só com respostas, dúvidas não respondidas. Quais são as suas dúvidas de legal. Altered Carbon? Quais são as suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Aqui. Me abraça. Porque vamos tentar conseguir essas respostas? Com o autor? Vamos ligar pra ele agora. Não, porque a gente tem contatos. Eu tenho um contato ali na Netflix. Tudo bom? Vai que a gente não tá perdendo nada. A gente não tá perdendo nada. Então deixa suas dúvidas de Altered Carbon aqui nos comentários que a gente tenta com o autor. No máximo que a gente vai perder é crédito com os seres humanos normais que não passam o dia a dia pensando em séries, não é mesmo? Exatamente. Que vão virar e vão falar, vai viver, vai. As pessoas respondem, tipo,
Você ainda tá pensando nisso, querido? Vai ver. Cara, esse canal se mantém de vida pós-séries. É teoria. Ó, aqui na descrição tem vários clubinhos, vários grupos de clubinho lá do Facebook. Tem Netflix, tem The Way. Vocês querem clubinho Dark. de Altered Carbon? Tem de Dark. Me fala aqui nos comentários se vocês querem clubinho ou não. E a gente transpira clubinho, entendeu? Vai acontecendo os clubinhos aqui na nossa vida. E deixa o like aqui nesse vídeo. E vai ter mais vídeos de Altered Carbon. Porque a gente vai dar uma pesquisada em várias respostas e várias dúvidas da sociedade e vai trazer pra vocês, porque a gente é tipo aquele detetive do Fantástico, entendeu? Detetive virtual. Detetive virtual, só que não igual do Fantástico. A gente é diferente. O que tá acontecendo com essa pessoa, cara? Encerra o vídeo que eu não faço ideia. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade coxuda. Sim. Clica no sininho para receber a notificação. Tem as opções antes que ela comece a falar e viaje novamente. Bota nas opções de receber a notificação. Eu quero uma distopia. Gente, acaba. Um beijo, tá? E até a próxima. Dá beijo pras pessoas. E até a próxima. Tchau. Eu quero uma... Dá tchau. Tchau. Eu não posso falar.